Ora viva, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição de Debate Internacional. É neste programa que a gente olha aquilo que acontece fora de portas e que de forma direta ou indireta acaba influenciando a nossa vida. E hoje, não fugimos da regra, trazemos temas contundentes que marcam a atualidade internacional. E mais uma vez contamos com convidados de luxo para juntos analisarmos e ver aquilo que acontece fora de portas. Daí já vou começar com o Jaime. Boa tarde, como está? Boa tarde, assim, Jackson. Estou bem. Boa tarde, colega José Matemulan. Boa tarde, nossos telespectadores assíduos, tanto moçambicanos e outros que se encontram na diáspora. Por favor, Matemulan. Muito obrigado. Boa tarde, Jackson, meu colega. Boa tarde, ao telespectador. Desejar uma boa disposição para assistir aqui ao debate ou a conversa que teremos na análise da pauta internacional. Bem, muito obrigado. Enfim, é desta forma que nós vamos começar o programa, nós os três. Vamos juntos olhar para assuntos que marcam a nossa atualidade e, mais uma vez, vamos olhar para os contornos das tensões que acontecem a nível da Europa, em particular no leste europeu, que acaba afetando o Ocidente e acaba afetando assim todo o mundo também. Putin diz estar pronto para fornecer armamento aos seus aliados da América Latina, Ásia e África. Esta declaração foi feita praticamente esta segunda-feira, não é? O presidente russo abre esta porta para mostrar a disponibilidade e ajudar, não é? Os países em particular que precisam da sua ajuda. Matemulan, eu sei que foi o último a saudar, eu vou começar contigo mesmo este assunto. Como é que vê esta ação de Putin a aparecer e dizer, não, estou disponível a ajudar a vocês? Na verdade, mais um movimento no tabuleiro de xadrez, não é, que temos na mesa da política internacional. Dizer que Putin simplesmente elevou quer dizer, a questão da ajuda militar a um outro nível. Na verdade, a mensagem que se traz é de facto de que a Rússia pode começar a ponderar em fornecer armas aos países que potencialmente são hostis ou que não morrem de simpatias para com o Ocidente. E dizer que, bom, na verdade, quer dizer, mais ou menos, é mesmo por aí, quer dizer, não há aqui, não é uma ação que já amanhã pode entrar em coisa, quer dizer, em marcha, não pode ser implementada. É uma questão só de passagem de recado, não é? Mas com um potencial enorme de realização, porque, por exemplo, a Turquia, que é um membro da NATO e que já comprou, por exemplo, quer dizer, aquilo que chama-se, quer dizer, uma unidade de antiaéreos S-400, poderá está agora, parece que já fez uma solicitação de mais uma unidade de S-300, quer dizer, portanto, temos a questão do Irão, a Rússia poderá fornecer armamento mais sofisticado, por exemplo, ao Irão, aquilo que o Irão não tem, poderá fazê-lo também em relação à Coreia do Norte. Portanto, apesar sim de haver a questão do embargo das Nações Unidas, mas como já percebemos que as leis ou as proibições, as resoluções da ONU são cumpridas, quer dizer, parcialmente, não é? Quer dizer, há quem se sente no direito ou se acha no direito de não cumprir com as diretrizes, com aquilo que são as recomendações da ONU, e outros nem por isso. Portanto, a Rússia pode também pautar por esta via, apesar da Rússia muito claramente constante, quer dizer, de uma forma, digamos, consecutiva, ter mostrado ao mundo que procura seguir aquilo que são as resoluções da ONU, quer dizer, que é o direito internacional. Neste momento há um embargo, uma interdição em fornecimento de armas à Coreia do Norte. Penso que a Rússia vai seguir isso, mas poderá encontrar subterfúgios legais para poder fazê-lo. E países africanos, obviamente, podem passar a ter armamento que a Rússia não pensava em, quer dizer, não tinha nos planos, não ponderava em colocar a África. Então, neste momento, pode-se avaliar isso como uma questão de uma mensagem digamos, de incremento daquilo que são, quer dizer, uma retórica mais agressiva de ameaça em relação aos países hostis aos Estados Unidos da América, em primeiro lugar, ao Ocidente no geral. Muito obrigado. Eu vou na mesma senda contigo, Jaime. Que análise faz deste discurso?
Bom, nos momentos de crise, os Estados procuram, na verdade, buscar novos aliados. Sim. Porque, na verdade, aí prevalece a questão ou a teoria da interdependência. Nenhum Estado pode viver isolado. E neste momento em que a Rússia está a sofrer pesadas sanções por ter invadido, ou por causa da guerra, ou por causa da operação especial na Ucrânia, então está a adotar medidas necessárias para poder sobreviver e afirmar-se a nível do sistema internacional como uma grande potência. E também o discurso de Vladimir Putin, na verdade, veio para contradizer ou contrariar aquilo que é a narrativa da mídia ocidental, que tem vindo a dizer que não, a Rússia não tem capacidade para poder concretizar os seus objetivos na Ucrânia. Agora, a partir do momento em que, além de se focar na operação especial ou na guerra ou na invasão na Ucrânia, pretendem vender, neste caso, armamentos a outros estados da América Latina, da Ásia e da África, está a demonstrar que, na verdade, tem uma musculatura bélica. Até porque no discurso, nas gerações que a gente foi acompanhando, disse que algum material é muito mais avançado comparado ao que algumas nações têm. Um material de grande gabarito. Estamos a dizer que a Rússia está a mostrar o seu poderio, vamos dizer, está a fazer um marketing. Podemos interpretar assim, por favor? Há um dado muito importante. A Rússia, neste momento, não está a usar todas as suas capacidades militares na Ucrânia. Porque a Rússia, quando olha para a Ucrânia, na verdade, é um irmão que desviou-se daquilo que são os princípios da casa. Então, ao vender ou ao manifestar a pretensão de vender essas armas para outros estados africanos, é, na verdade, para deixar uma mensagem clara de que não, nós não estamos a usar esse tipo de armamento, não porque nós não reunimos condições ou porque não temos esse tipo de armamento. Nós temos, mas neste momento queremos vender os nossos irmãos porque o objetivo nosso não é dizimar o povo ucraniano, mas apenas corrigir aquilo que está errado. Certo, por favor? Mas quer dizer, na verdade, eu discordar um bocadinho com o colega, porque não é, quer dizer, a questão não é. Não vejo ligação entre a Ucrânia e a Conferência, quer dizer, de Segurança que bom, a única ligação que pode existir é para desmentir, para desmistificar a narrativa ocidental de que a Rússia esteja isolada, porque foram mais de 76 países que se fizeram presentes nesta Conferência Internacional de Segurança. Sim. Tanto e depois de ter havido a Conferência da ASEAN, não é? Dos países do Pacífico, onde estiveram também os Estados Unidos da América. Portanto, é um primeiro recado. Quer dizer, 76 países fizeram presentes na Conferência de Segurança de Moscou. Agora, a produção de equipamento, de material bélico, bom, a Rússia sempre, quer dizer, este é um processo que não parou. A venda de material bélico só depende da capacidade de compra dos países que estejam interessados em comprar esse material bélico. Só que há sempre uma nomenclatura de armamento que é vendida aos países, a terceiros, não é? Portanto, há uma restrição em certo tipo de armamento para venda a terceiros. E neste momento, porque os Estados Unidos da América e a Europa estão a vender armamentos de longo alcance, armamento de um outro nível à Ucrânia, ou estão a fornecer à Ucrânia esse armamento, a Rússia diz que está também disposta a fazer o mesmo para com aqueles países que são aliados ou que têm a mesma visão que a Rússia e que se entendem implicitamente que sejam antagonistas do Ocidente, que ela está disposta a oferecer armamento de uma outra nomenclatura que hoje, digamos, é um tabu, por assim dizer. A ideia é mesmo esta. É por isso que esta afirmação de Vladimir Putin criou este favoroso, quer dizer, no Ocidente, porque é de facto uma ameaça. É de facto uma ameaça. Há um dado muito importante que nós temos que perceber aqui. A Rússia está numa guerra com a Ucrânia. Bom, chamou operação especial, invasão, mas é guerra porque é uma luta armada e sangrenta entre grupos organizados. Temos as tropas ucranianas e tropas russas. Agora, a Rússia não está a usar
aquelas armas com grande dimensão para poder destruir, neste caso, a Ucrânia. Está a usar a mínima força. São uma capacidade muito reduzida, porque se a Rússia estivesse ou quisesse usar as armas, ou neste caso de grande dimensão, acredito que já teria concretizado os seus objetivos. É verdade que a Rússia está ou adotou uma estratégia para poder, neste caso, atacar ou implementar aquela operação especial, porque não está a tomar naquela dimensão de querer destruir a Ucrânia na totalidade. Está a buscar alvos estratégicos que, para poder, neste caso, satisfazer ou concretizar as suas pretensões. É diferente já dos países africanos ou de outros estados que têm uma aliança com a Rússia, que a Rússia pretende, neste caso, vender os seus armamentos. Porque esses estados não estão em guerra. Agora, a partir do momento em que a Rússia manifesta a pretensão de vender armas que neste momento não está a usar na Ucrânia, eu penso que é uma estratégia de demonstrar ao mundo de que nós temos capacidades, neste caso, desmentir a mídia ocidental, de que nós temos capacidades, só que nós não estamos a usar essas capacidades porque neste momento não é nossa pretensão demonstrarmos a nossa musculatura bélica. Bom, eu quero recorrer aqui a uma palavra, a um discurso de Putin, quando diz assim: valorizamos nossos parceiros, nossos aliados, e gostamos desta parceria, em particular, quando são de continentes diferentes. Sinto nesse discurso uma coligação. Sinto uma coligação se formando para dar frente ao Ocidente. Estaremos a ver aqui a Rússia ou Putin a dizer assim: nós estamos prontos para nos unir também e defender as nossas causas, porque o discurso praticamente é esse, ao abrir espaço para poder fornecer este material. E olha, ele não isola, coloca praticamente todos os continentes aqui dentro. Por favor. Olha, na verdade, o discurso de Vladimir Putin não se difere daquilo que a Rússia, que ele próprio, que o Sergei Lavrov tem dito há décadas. Não se trata de confrontar o Ocidente. Trata-se de fazer com que o Ocidente perceba que existem outras opiniões no mundo, existem outras posições que são condicionadas pela sua história, pela sua cultura, não é? Pela sociedade como tal. Tanto, e que nem tudo que o Ocidente diz ser bom e que se é bom para o Ocidente não significa ser bom para o resto do mundo. Portanto, há uma luta do resto do mundo, que neste momento está a ser liderada por Vladimir Putin, porque 24 de fevereiro, na verdade, marca o início da luta aberta contra, digamos, a hegemonia norte-americana ocidental. Portanto, para dizer que existe outra parte do mundo, o resto do mundo, que não comunga dos mesmos valores que o Ocidente impõe. Portanto, a ideia é esta, quer dizer, não está em causa, quer dizer, o que a Rússia quer, o que a China quer, não é? Que o Brasil possa querer, a Índia, não é impor as suas vontades aos outros países. É encontrar meio termo, é encontrar formas de, digamos, encontrar compromisso, não é? Para que as duas partes, que ambas partes saiam a ganhar, com um win-win, sem ter que impor qualquer coisa que seja, em termos daquilo que é a organização sociopolítica, socioeconómica, quer dizer, dos países. É praticamente isto que está em causa. Agora, eu gostaria de uma vez por todas, para resolvermos o assunto da questão, o assunto de se é guerra, chamamos guerra ou operação especial. Eu já teria clarificado esse aspecto. É que, sob o ponto de vista militar, ok? Sob o ponto de vista de guerra, o país atacante, historicamente, desde que a humanidade se conhece, nunca foi em condição de minoria. Quando se quer atacar a um país, quando se quer atacar a alvo, quer dizer, a parte atacante tem que estar praticamente em 4 ou 5 vezes, no mínimo, de superioridade maior, de superioridade numérica. Tudo o que está abaixo disso é operação especial. Certo. Portanto, se forem ver, acho que todo mundo assiste aí os filmes da Hollywood, há unidades
de operações especiais. Certo. Não é? 12 indivíduos, 15 indivíduos que vão dizimar um batalhão. Isso é uma operação especial, não é guerra. E naquele processo há mortes. Sem Não é? dúvida, sim, Há, sim. há disparos, há explosões, há mortes. É guerra. Mas aquilo chama-se operação especial, pelo formato. Portanto, não se está a dizer que não estão a morrer pessoas, mas do ponto de vista científico, militar, aquilo é uma operação especial. Porque, quer dizer, quando a questão começou, estava-se uma população de 1 russo para 6 ucranianos. Não há quem vai ao ataque nesta situação. Portanto, o que está a acontecer neste momento, talvez muitos ainda não percebam, que a Rússia está a reescrever, digamos, uns compêndios manuais de guerra. Mais tarde, as academias militares vão estudar este fenómeno. Portanto, eu não vejo aqui onde está a coisa discutível, se é guerra, ok. Se é dimensão humana, o que chama-se guerra, não há problemas. Mas, cientificamente, aquilo é uma operação especial. Passará a ser guerra quando tivermos uma superioridade numérica, digamos, da parte do atacante. O que não vai acontecer porque não é objetivo. Porque este formato tem consequências humanitárias e de infraestrutura muito elevadas. Tendo em conta que a Rússia não considera os ucranianos um povo alheio, são irmãos. Quer dizer, é o mesmo povo. Então não há nenhuma necessidade da Rússia em aplicar naquele território a mesma tática que os americanos aplicam, por exemplo, em territórios bem longe dos seus. Então, na Jugoslávia, no Iraque, no Afeganistão e por aí fora. Portanto, é por isso que está aí esta questão terminológica. Mas, de facto, sob o ponto de vista da dimensão humana, é uma guerra. Há disparos, morrem pessoas. Mas é bom que se perceba isto, porque é que se chama de operação especial. Então, perdão, por favor. Ainda bem que o meu colega aqui tocou no aspecto científico. Agora, se tocou no aspecto científico, temos que trabalhar mesmo com os conceitos. Certo. Com as representações intelectuais de certas ideias. Porque quando falamos da guerra, estamos a falar de uma luta armada e sangrenta entre grupos organizados. Neste momento, na Ucrânia, temos grupos organizados. Temos as tropas russas, são organizados. Temos as tropas ucranianas, são organizadas. Agora, a operação especial, na perspectiva da Rússia, porque a Rússia foi lá para desnazificar, foi lá para proteger a população falante da língua russa, foi lá a um outro terceiro elemento que não me vem à mente neste momento. Agora, eles chamam isso de operação especial, mas que no sentido da coisa acaba sendo guerra, porque é uma luta armada e sangrenta entre grupos organizados. São 2 grupos estabelecidos, que são organizados. Mas aí já surge esta questão. Nos discursos que a gente tem acompanhado pelos mídias, ou pelo menos que a própria Rússia tem apresentado, não estar a usar exército, como já tínhamos citado no início, não é? Não está a usar, como tinha dito também, não está a usar o seu exército na totalidade, está a usar 1/3. E olhando agora para o mecanismo, pela ciência mesmo, não seriam mesmo esses grupos que até o próprio cinema nos apresenta, como o Matumulano tinha aqui? Bom, o fato de a Rússia não usar todas as suas capacidades ou o seu exército na totalidade, isso não impede de nós chamarmos aquilo de guerra, porque também eu penso que não havia ou não há necessidade nenhuma para a Rússia usar todos os militares que tem. É verdade que há um número que deve ir para o combate, mas também há outra parte que deve ficar para defender, neste caso, o território russo. Porque se todos se deslocarem para a Ucrânia, o território russo fica vulnerável. Come on. Por favor, passe-lhe a palavra. Ok, vamos ver. Bom, na verdade, é basicamente isso. Eu penso que cada um de nós está livre de pensar o que quer e eu vou apelar aos telespectadores, aos internautas, para que reflitam do ponto de vista da capacidade, da competência bélica russa, a ciência russa bélica. Tem um historial de invejar e não é por acaso que os pensadores todos da ciência de guerra decidiram chamar isto de operação especial e não uma guerra. Portanto, como se diz, vamos esperar, talvez com mais tempo nos elucidemos, mas
repito, a ciência de guerra russa é uma das melhores, uma das mais antigas, uma das mais eficazes. Então, estão lá homens capazes de pensar e chamaram isto de uma operação especial por alguma razão, porque nada lhes impedia de chamar isto de uma guerra. Tanto eu posso aqui avançar. Tanto passará o tempo dirá qual é. Mas há um dado muito interessante, meu colega. Porque encontramos neste momento a contradição das narrativas, porque o Ocidente tem outro conceito acerca daquela operação, neste caso especial, que está a decorrer neste momento na Ucrânia. A Rússia tem outro conceito. Então, estamos diante de contradições das narrativas. Agora, eu estava a basear-me no lado científico da coisa, neste caso os conceitos. Os conceitos são fundamentais para nós podermos explicar as coisas. Muito bem. Bom, vamos continuar ainda a tratar de assuntos ligados à Rússia e desta vez vamos olhar para o que Putin disse ao líder da Coreia do Norte, estreitar mais as alianças. Eu acho que vamos continuar ainda no mesmo assunto aqui, porque, mais uma vez, nesta mesma segunda-feira desta semana, Putin está aí a conversar com o presidente da Coreia do Norte para estreitar relações e a contraparte também mostra-se aberta também a ter estas relações mais estreitadas, a ter mais parceria neste caso. E estamos a falar de uma semana também onde a China, Pequim, colocou suas tropas a treinarem com as russas. Matemulani, entrego-lhe esta situação. Bom, na questão do estreitamento das relações entre a Rússia e a Coreia do Norte, bom, era de esperar, nesta altura. É um momento certo que a Coreia do Norte também tem que aproveitar o momento para se fazer, para tirar ganhos. E tanto mais que a Coreia do Norte é o segundo país, se não me engano, que reconheceu a independência das repúblicas de Donbass e Lugansk. Tanto estão agora estas repúblicas a encetar, digamos, diligências para a abertura de embaixadas, tanto mútuas, e é óbvio que o contacto entre essas duas repúblicas acontecerá via Rússia, espaço russo, território russo. A Rússia será a embaixada da Coreia do Norte na Rússia, será, digamos uma espécie de um potsdam para aquilo que é o alcance daquelas repúblicas, até porque andaram por aí rumores nas redes sociais de que a Coreia do Norte estava disposta a enviar 100 mil homens para apoiar um povo irmão, quer dizer, com as novas relações, né? No âmbito do direito internacional. Veremos se isto é verdade ou não, mas já está aí. Agora, o extremamente de relações entre a Coreia do Norte e a Rússia, penso eu que tem um sentido lógico até, porque se percebermos ou se atendermos que se sancionou a Rússia drasticamente, a Rússia tem o direito de procurar outros mercados, outros parceiros, né, com os quais desenvolver atividades económicas, sociais e humanitárias. Tanto, por que não, a Coreia do Norte, seguindo estritamente aquilo que são ou melhor, escapando daquilo que são as proibições, né, no âmbito da Convenção das Nações Unidas, das proibições. Portanto, há muita outra área que, na verdade, não era explorada e, por que não, pode ser agora explorada, quer dizer, entre a Rússia e a Coreia do Norte. Portanto, penso que é um desenrolar natural, não é? Tendo em conta aquilo que é a conjuntura atual. Portanto, as trocas militares, as manobras militares entre a China e a Rússia, elas têm se intensificado, não há dúvidas. Tanto esta aliança está a tomar mais uma capacidade, quer dizer, um caráter mais belicista, e não é de espantar, porque os mesmos movimentos se notam do outro lado do Atlântico. Portanto, temos os americanos a construírem, a formarem a AUKUS, não é? Que é os Estados Unidos da América, UK e Austrália, e agora com uma forte pressão para que o Japão adira a esta organização militar. O Japão está relutante em relação a isso, mas que é provável que ela acabe aderindo. Portanto, não vejo
nenhuma questão, nenhuma coisa nova nisto, mas é um ponto natural porque o mundo agora está, quer dizer, a arquitetura do mundo está a ser redesenhada, portanto, veremos muito mais alianças num futuro muito breve. Jaime, por favor. As relações internacionais funcionam na base de interesses. Agora, se o presidente Vladimir Putin afirmou ou manifestou a pretensão de estreitar as relações, neste caso com a Coreia do Norte, é também uma questão de fazer-se sentir, neste caso, naquela região. Porque estamos a falar aqui de 2 estados que têm armas nucleares. É verdade que a Coreia do Norte pode não chegar à dimensão da Rússia, porque quando se fala da Rússia, fala-se de um estado que consegue fazer balance of power a nível do sistema internacional. É verdade que a Coreia do Norte também tem vindo a demonstrar a sua musculatura bélica, porque tem um irmão, neste caso que é a Coreia do Sul, que não tem uma boa aliança, porque a Coreia do Sul é grande aliado dos Estados Unidos. Mas essa aliança não é de estranhar, porque os Estados Unidos querem criar uma influência, ou estão a criar sua influência, estão a fazer valer, sentir, neste caso, a sua influência na região. Até 2017, tinham 17 mil soldados na sua base na Coreia do Sul. Agora, os últimos pronunciamentos do presidente russo é mesmo, na verdade, para dizer que nós estamos aqui para apoiarmos, neste caso, a Coreia do Norte. Bom, eu vou fazer esta pergunta em linhas gerais. Eu já tinha colocado assim de forma indireta, mas podemos colocar de forma legítima. Há 2 alas do mundo se formando. Como outrora tivemos na época da Guerra Fria, estamos a voltar a viver o mesmo cenário, mas de forma, se calhar, mais tecnológica e evoluída agora. Bom, não diria que sejam 2, porque passamos para um mundo multipolar. Na altura tínhamos era bipolarizado. Nesta altura, não penso eu que há de aparecer mais um pacto de Varsóvia ou uma coisa parecida. Quer dizer, na verdade, quer dizer, é um grupo, quer dizer, é o Ocidente e o resto do mundo como tal. Certo. Mas este resto do mundo, ele continua a ser, digamos, heterogéneo na homogeneidade, se quisermos. Isto é, porque não se trata da eleição de um líder do resto do mundo, não é? Há vários pontos de liderança, e tu tem se quisermos chamar assim, mas são pontos de referência até, em que cada um sabe que pode colher, pode ter quer dizer, pode manifestar aquilo que são os seus interesses e ter um resultado favorável sem necessariamente ter que digamos, sacrificar certos aspectos socioculturais, económicos seus, porque assim manda o senhorio, que é o modelo atual, não é? Quando temos países que são deliberadamente ameaçados, como a questão africana da semana passada, se não me engano, da embaixadora norte-americana que ameaçou os países africanos, não é, por comprarem produtos russos sancionados. Portanto, estamos numa situação em que o resto do mundo, na nova arquitetura global, não fica preso às diretivas de um líder. Portanto, é um mundo mais livre, onde cada um tem o seu espaço, tendo em conta aquilo que é a sua história, a sua cultura e os seus valores como tal. Portanto, é mais ou menos isto. Já não se vai replicar a questão da Guerra Fria, mas é algo diferente, é algo de novo para a sociedade humana. Muito bem, vamos ao nosso terceiro tema, que são as tensões que ainda continuam em alta entre China e Taiwan. Bom, nós já falamos muitas vezes deste assunto, mas ele volta aqui porque parece que os Estados Unidos, ainda que em algum momento se sintam intimidados com algumas ações por parte de Pequim, ainda insiste em fleitar, posso usar essa expressão, em cutucar a China visitando ou
dando discurso em relação a Taiwan. Jaime, eu quero ouvir o seu parecer mais uma vez em relação a isso. Já tínhamos analisado, mas temos que voltar a tocar este assunto porque parece que os Estados Unidos querem alguma coisa lá. Bom, na verdade, os Estados Unidos querem alguma coisa. Primeiro, querem criar a influência na região, alastrar, neste caso, a influência na região, porque quando o partido de Mao Tse-tung venceu as eleições em 1949, se não estiver equivocado, expulsou os nacionalistas. E eles foram estabelecer-se, neste caso, na ilha de Taiwan. E formaram a República de Taiwan, República da China. E a outra China formou a República Popular da China. E os americanos apoiaram, neste caso, a República da China, neste caso, a região de Taiwan. E a URSS apoiou a República Popular da China. Então, as influências que neste momento os americanos pretendem demonstrar não são de hoje, já vem do passado. Isto vem através de ideologias, porque a ideologia norte-americana foi estabelecida em Taiwan e a ideologia da URSS foi estabelecida, neste caso, na República Popular da China. Agora, os americanos, eu penso que estão a tentar de todas as formas cutucar para a China poder atacar, neste caso, a região de Taiwan. E isto para a China, como é aliado da Rússia, não ter muitas manobras para poder afirmar-se em matéria de desenvolvimento econômico que tem vindo a demonstrar a nível do sistema internacional. E a Rússia, que neste momento já foi envolvida na guerra com a Ucrânia, para os Estados Unidos tirarem proveito disso. Continuar a alavancar a sua economia e vão vender também armamentos para os taiwaneses. Muito bem. Eu vou na mesma senda. Foram 5 no total os membros do Congresso dos Estados Unidos que foram a Taipei esta semana. Mais uma vez a China mostra movimentos. A China praticamente já se pronuncia quase sempre, mas desta vez é mais um movimento militar no sentido de mostrar o seu poderio também. Matulene. Bom, a China já está a responder. A China não vai responder como todos esperamos, como o Ocidente espera que a China responda. A China sabe esperar. Se há um ponto forte da China que é reconhecido é a questão da paciência. Os Estados Unidos da América estão a procurar ver se a China atue da mesma maneira que eles atuariam, quer dizer, que os americanos atuariam. Da mesma maneira que esperavam também que a Rússia atuaria na Ucrânia. Mas há um pormenor aqui, que repito, que os americanos não têm em conta, não tiveram em conta. É que tanto a Rússia como a China têm aqueles povos como povos irmãos. Portanto, entrar em barbaridades militares é a última coisa que lhes possa passar pela cabeça. E por força disso, baralha-se todo o plano, né, o plano norte-americano. Apesar de uma ou outra maneira, os americanos saírem a ganhar porque coloca-se em confrontação dos povos irmãos. Neste caso, no caso ucraniano e russo, quer dizer, estão a morrer ucranianos, são russos a matarem-se entre eles, praticamente. Quer que seja lá como for, é uma vitória para os americanos. No caso ucraniano, taiwanês, a China percebe isso e vai evitar o máximo, não é, de entrar lá belicamente. Porque belicamente não há dúvidas que a China esmaga Taiwan em 2 tempos. Absolutamente. E não há como os Estados Unidos da América colocarem qualquer armamento lá. Porque aí seria um confronto direto entre as duas potências. E é o que os americanos fazem. E sabem fazer isso em forma de mestra. Está a acontecer agora na Ucrânia. Sim, estão a colocar equipamento. Mas ali a situação, na nação ucraniana, existem países da NATO que estão à volta da Ucrânia que podem camuflar a entrega de armamento. No caso taiwanês, retirando a questão, quer dizer, o setor japonês, que é de forma, quer dizer, relativamente mais simples, neutralizável para a China,
tendo em conta a armada, a frota militar chinesa e os mísseis hipersónicos anti-porta-aviões que a China tem, coloca uma situação de guerra direta, um apoio direto de Taiwan, muito frágil, fragilizado. Portanto, neste momento, continua a ser, os americanos, na verdade, eles não estão à procura, no discurso estão à procura de mostrar o seu poderio na zona, eles estão a tentar segurar este poderio que está a cair. E, na verdade, com cada ação que eles tomam, com cada visita destes líderes, dos congressmenos a Taiwan, só precipitam a perda deste mesmo controle, pelo menos naquele ponto, sobre Taiwan, porque a China está preparada, e eu penso que mais ainda, depois do Congresso do Partido Comunista Chinês, que acontecerá agora em outubro, e também depois até das eleições norte-americanas, veremos mudanças qualitativas naquele cenário oriental. Sim. Bom, temos visto, pelo menos no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, nós temos visto, pelo menos todos os dias, Volodymyr Zelensky a dizer alguma coisa. No entanto, quando se trata de Taiwan, os seus líderes, em particular, ainda que tragam um discurso, mas não é um discurso firme. É um discurso inseguro. É como se soubesse que a qualquer momento pode ser tomada. É legítima essa colocação? Bom, eu não sei se a China pode vir a atacar Taiwan ou não, mas quando se trata da sobrevivência e do interesse nacional supremo, os Estados são capazes de tudo. Já há bastante tempo que os chineses têm mísseis virados para Taiwan. Agora, têm vindo a demonstrar as suas capacidades bélicas. Agora, trouxeste um elemento muito importante. Os líderes taiwaneses não têm vindo a trazer discursos abertos como o Volodymyr Zelensky. Sim. É uma questão de prudência, porque sabem perfeitamente que estão diante de um gigante que, na verdade, pode vir a concretizar o seu objetivo. Porque, na verdade, até 2021, o Xi Jinping já dizia que pretende reunificar a China. Bom, cedo ou tarde isso pode vir a se concretizar, independentemente da ajuda que Taiwan tem vindo a receber dos norte-americanos. Muito obrigado. Não sei se quer acrescentar uma Timolene. Eu ia dizer que, na verdade, também a questão é que a política taiwanesa, o sistema político taiwanês é muito mais maduro do que o ucraniano. Portanto, os que estão no poder hoje em Taiwan não têm carta branca, não têm carte blanche, eles não podem andar aí à torta direita e dizer o que pensam, porque há uma oposição que é também séria. Portanto, coisa que não acontece na Ucrânia. A Ucrânia é totalmente, marionete. Portanto, o Zelensky é totalmente marionete nas mãos dos americanos e por aí fora. Aliás, já agora, o encontro que está a acontecer agora, que hoje é marcado, que é para a questão entre a Turquia e o presidente da Assembleia Geral da ONU, como é que se diz, o português? Guterres. O Guterres, sim senhor, e mais, os três, o Erdogan, o Guterres e o Zelensky encontram-se hoje para discutir a questão do acordo de cereais e por aí fora, e tentar haver uma porta de conversações para a questão da guerra, não é? Para dizer que, basicamente, na verdade, penso que esta agenda segunda, de puxar a Ucrânia para a mesa de conversações, penso que é um tiro em falso, porque quem, na verdade, deve decidir sobre isso não é a Ucrânia, são os americanos. Portanto, a Ucrânia não tem expressão nenhuma, absolutamente nenhuma, para que isso aconteça. E mais ainda, penso que a própria Rússia, pelas experiências passadas, ela já disse claramente que não vê nenhuma condição para a Ucrânia poder colocar algo maduro na mesa. A única condição é a capitulação neste momento, nos termos atuais. Portanto, é mais ou menos por isso, para dizer mais ou menos que a ponte que faço entre esta questão deste encontro de hoje e a questão ucraniana, a taiwanesa, aliás, é o mesmo facto de Taiwan ser mais legítimo, ser mais maduro, consistente politicamente do que a Ucrânia. Portanto, a Ucrânia é um brinquedo nas mãos
do Ocidente. Muito bem, eu acho que ainda tínhamos muito que apresentar aqui, mas acabo de saber que o tempo nos escolhe. Mas tem este assunto que é de grande importância também, este conflito União Europeia e a China, em particular quando se trata de África. Eu vou apresentar de forma aberta este assunto. O que é que está a acontecer entre a Europa e a América, aliás, e a China quando se trata de África? Vou começar consigo, por favor. Bom, a África tem sido o celeiro para o mundo ocidental e para a China. É verdade que as políticas da atuação entre a Europa e a China são muito diferentes, porque os chineses não têm tido aquela tendência de ingerência nos assuntos internos dos Estados africanos, diferentemente dos europeus, que até quando um país africano toma uma certa decisão, eles questionam, porque querem com que essa decisão seja tomada a favor, neste caso, das pretensões europeias. Agora, os chineses não são assim. É verdade que eles também têm adotado uma estratégia, porque quando dão um financiamento, depois mandam os seus homens para virem trabalhar aqui, para, em contrapartida, o mesmo valor, voltar a pagar os seus. Então, é uma relação, na verdade, que não tem ajudado muito os Estados africanos. Por favor. Bom, na verdade, a minha percepção disto, quer dizer, é que assim, vão se bater colossos, Europa, China, Rússia, Estados Unidos da América, em relação àquilo que acontece em África. Mas o recado é claro, é simples, é que os destinos de África devem estar nas mãos dos próprios africanos. Quer dizer, cabe aos africanos finalmente repensarem aquilo que é o seu futuro, repensarem a agenda pan-africana. Portanto, é inconcebível que hoje a África esteja onde está, esteja como está, dilacerada. Quer dizer, que falta de união total. Tem que ter uma união africana que é só de nome. De nome, sim. Okay? Não há aqui um entrosamento para aquilo que são os interesses legítimos de África. Portanto, a África devia estar hoje a ditar as suas regras no xadrez político global. Isto não está a acontecer. Portanto, eu queria colocar isto desta forma. Estamos a ver a África, o nosso continente, no presente. Mas se formos a olhar mais para trás, até na era das explorações, ou da expansão europeia em particular, o cenário já era um pouco assim. Não havia uma união no seio de África, ou haviam sempre conflitos de interesses pessoais ou de algumas regiões. É o que está a acontecer novamente. E estamos a ter aqui a China, aliás, eu coloco este posicionamento da China e da Europa como, se calhar, uma segunda dominação, não para transformar a África em escravos, mas talvez para voltar a usufruir daquilo que a própria África não consegue usufruir sozinha. Ou não consegue ter um potencial para poder usufruir de forma independente como a África. Bom, o que seria da África sem a expansão, sem a colonização, já não estamos em condições de saber. Sim. Portanto, o facto é que o Ocidente intrometeu-se naquilo que é o desenvolvimento natural dos países africanos. Teríamos um outro modelo, teríamos um modelo africano. Hoje não sabemos, não estamos em condições de conjecturar sobre isso. Né? Portanto, a verdade hoje é esta, que temos que trabalhar com aquilo, quer dizer, fazer o omelete com os ovos que temos. Portanto, há um sistema económico global, há um sistema de relações internacionais, o sistema de cooperação, e como é sabido, a questão, sim, as relações internacionais baseiam-se naquilo, basicamente, que são os interesses dos Estados. Portanto, neste momento, a África, que repito, está a deixar-se sabotar. Está a deixar-se sabotar porque não há esta seriedade nas lideranças africanas de olhar para a África como um todo. Portanto, o Ocidente é muito astuto, o Ocidente, a China também, os países todos, eles sabem, conhecem, quer dizer, as fraquezas do homem, quer dizer, a ganância é uma delas e a principal que é acionada para colocar aquilo que são os interesses dos países africanos, quer dizer, à mercê do Ocidente. Portanto, eu vejo que nesta altura do campeonato é o tempo ideal, é a altura ideal para que os países africanos, para que a União Africana se torne realmente africana.
que deixe de receber trocadinhos da União Europeia para poder funcionar, deixe de replicar o modelo ocidental no continente africano. Portanto, e o mesmo se aplica aos países africanos que deliberadamente, alguns conscientes, outros não, outros menos conscientes, admitem ou implementam aquilo que são as políticas ocidentais sem ter em conta aquilo que é a realidade local. Portanto, é um momento crucial para que os países africanos se afirmem como uma potência regional, continental muito forte. A semelhança do que está a fazer a América Latina, por exemplo. Não é? A África não está em condições de fazer isso. As trocas comerciais entre países africanos, quer dizer, aquilo que é infraestrutura comercial, económica entre os países africanos é muito fraca, é subdesenvolvida, se quisermos, não é? Quer dizer, ainda é arcaica. Portanto, há necessidade de melhorar isso para ver se estejamos em condições de amanhã poder, de facto, concretizar aquilo que são os sonhos, que a África tem um potencial, tem de recursos naturais, minerais e, mais do que isso, humanos. Portanto, o que falta é organização. O que falta é este foco naquilo que é a unidade africana. Muito bem. Jaime, eu coloco-lhe esta pergunta. Quais são os reais interesses da União Europeia, em particular, em querer financiar a África, no momento onde eles mesmos estão em crise? Qual é o real interesse? Bom, as relações internacionais funcionam na base de interesse. E se a União Europeia pretende financiar neste momento a África, no momento em que a própria União Africana está a atravessar um período não muito agradável financeiramente. União Africana ou Europeia? Europeia. Que está a atravessar um período não muito agradável financeiramente, é porque quer manter a sua influência. Porque se não continuar a dar aquele apoio que vinha dando aos Estados africanos, os outros podem usar todas as estratégias a seu favor para poder se afirmar e, na verdade, criar as suas influências. Que, na verdade, isso não é a pretensão ou não agrada muito, neste caso, os europeus. Matimilene, por favor. Repito que, na verdade, eu sempre disse isso, direi sempre, não existe, nunca existiu e nunca existirá nenhum interesse genuíno do Ocidente em ajudar a África a desenvolver. Isto é contraditório, é contra aquilo que é um instinto de sobrevivência. É que se a África desenvolve, há programas, dezenas de programas, centenas de programas de apoio à África, em tudo quanto é área. Sim. Aquilo não vale nada. Quer dizer, não tem, anuncia-se uma coisa, mas o objetivo não é de fazer com que os africanos vivam melhor, os africanos se desenvolvam. Porque isso é contra um instinto de sobrevivência europeu, ocidental. O que se quer é perpetuar o estado de vassalismo, o estado de dependência de África em relação à Europa, que tanto necessita dos recursos naturais, minerais, humanos africanos. Portanto, é por isso que eu repito que os países africanos, o povo africano, é que deve, as lideranças africanas que devem perceber isso e de uma vez por todas avançar para aquilo que é o corte deste cordão umbilical vicioso em relação ao Ocidente. Portanto, nunca existiu e nunca existirá interesse da Europa em apoiar um genuíno desenvolvimento africano. Quanto mais que isso não faz parte daquilo que são os seus interesses. Interessa aos africanos olharem para aquilo que é próprio, que é genuíno, que é correto, que é necessário para o seu desenvolvimento e, sim senhora, usar aquilo que pode usar que vem de fora. Mas para alcançar os seus interesses. E não sentar aqui com um discurso de parceiros e de amigos e por aí fora. Não existe isso. Não existe. Bom, a ajuda nunca deve ser tendenciosa, mas a ajuda que os Estados europeus têm concedido aos Estados africanos é tendenciosa. Se formos olhar a teoria da dependência, em que o centro busca os recursos no mundo periférico para poder alimentar-se, isso enquadra-se, na verdade,
Nessa situação que a Rússia, aliás, a Europa, está a sofrer situações de veras lamentáveis em matérias econômicas, mas pretende ou continua a apoiar os Estados africanos. E essa ajuda e que ele nos concede, depois impõe as condições. Como é que nós devemos usar essa ajuda? E isso, na verdade, acaba criando uma dificuldade para o desenvolvimento dos Estados africanos. Olha, eu ia dizer uma coisa. Na verdade, eu gostaria que se retirasse da retórica, da narrativa, quer dizer, o conceito ajuda. Isto não é ajuda. Isto não é ajuda, isto são trocadinhos, quer dizer, um instrumento de manipulação, não é ajuda. Okay. Portanto, a Europa não está a ajudar. Não está interessada Ela em ajudar a está a África. saquear. Portanto, olha, eles colonizaram isto, a África, 400 anos. Não é? Escravizaram africanos. Não é? E depois vem-nos dizer hoje que atingiram aquele nível de desenvolvimento por força da institucionalização, por força da democracia e tudo mais. Não. Aquilo foi atingido por forças, graças ao saqueamento de África, foi alcançado graças a um saqueamento que não culminou, não terminou com aquilo que com a independência de África. O neocolonialismo foi dando este avanço, digamos, vantagem à Europa até hoje. Portanto, a Rússia hoje está a mostrar que, de facto, aquele poderio europeu, ocidental, baseia-se muito em recursos da Rússia, neste caso para a questão alemã, muito diretamente em concreto, e africanos. Okay? No dia em que a África começar a processar os seus produtos, e eu penso que, e a vender os produtos acabados, eu penso que aí veremos qual é a real capacidade, qual é a real cara da Europa. Há um dado muito importante que o Matemulani levantou. Na verdade, a Europa busca os nossos recursos e depois cria dificuldades para nós atingirmos aquele estágio em que a Europa atingiu, porque estaríamos numa situação de igualdade. Então, não teriam mais, neste caso, condições para continuar a buscar os nossos recursos. Muito bem, senhores, o tempo já nos deixa, mas antes mesmo de darmos o término do programa, eu gostava de saber, Jaime, o que é que ele marcou nesta última semana na conjuntura internacional? Bom, eu estive a acompanhar o noticiário. Neste momento, em Angola, existe uma disputa entre a família José Eduardo dos Santos e o governo do dia, acerca do funeral do José Eduardo dos Santos. E o tribunal já decidiu que vai conceder o corpo de José Eduardo dos Santos à Ana Paula, ex-esposa. E eu penso que o presidente João Lourenço foi ele que, na verdade, deu esse apoio, contratou advogados para poderem, neste caso, apoiar a Ana Paula dos Santos. Eu penso que ele deveria fazer uma introspecção que é autoexame de consciência, porque se alguns filhos do José Eduardo dos Santos não se dão bem com Ana Paula dos Santos e têm pendentes de Angola, não podem entrar porque podem ser presos, eu penso que o presidente deveria agir na bona fide, na boa fé, como forma de, como presidente, neste caso, tentar reconciliar, porque mesmo dentro da família de José Eduardo dos Santos, não há união neste momento. Temos a irmã do José Eduardo dos Santos, que tem uma aliança muito forte com Ana Paula dos Santos, não tem uma aliança com os sobrinhos. Então, o presidente João Lourenço deveria munir-se de outras ferramentas, fazer exame de consciência, abrir exceção para que os filhos de José Eduardo dos Santos possam entrar em Angola sem nenhum problema, para que possam entrar o seu pai. Bom, por favor. Então, também, na verdade, não se desliga muito dos temas debatidos, que tem que ver com a necessidade... Bom, desculpa, estou a receber uma informação de que temos mesmo, já despediram, até que ele interromper um bocadinho. Eu vou voltar para o Jaime para que faça a despedida, por favor, vamos começar deste lado. Desculpa a quebra de protocolo, por favor, últimas considerações.
Bom, eu estava... eu dizia o seguinte, que neste momento, em Angola, tem um problema sério entre a família angolana, porque dentro da família de José Eduardo dos Santos, existe, na verdade, uma divisão entre a esposa e ex-esposa de José Eduardo dos Santos e alguns filhos de José Eduardo dos Santos, que alguns dizem que não. O funeral de José Eduardo dos Santos deve ocorrer depois das eleições para não haver o aproveitamento político. Eu penso que o João Lourenço, na qualidade de ser estadista, deveria procurar unir a família de José Eduardo dos Santos, que neste momento tem essa disputa, porque alguns filhos alegam que a Ana Paula dos Santos já não era esposa do José Eduardo dos Santos, mas neste momento está a reivindicar ou está ao lado do regime do dia para que o funeral de José Eduardo dos Santos possa acontecer em Angola. Eu penso que o João Lourenço deveria, como estadista, deveria abrir exceção para que aqueles filhos de José Eduardo dos Santos que têm pendentes com a justiça angolana possam entrar em Angola sem nenhum problema, para que possam entrar o seu pai. Porque não é justo que o governo e a população em geral enterem, neste caso, o José Eduardo dos Santos, quando alguns filhos, neste caso, não podem entrar por causa dos processos que têm com Angola. Está certo, muito obrigado. Matibulano, sim, agora dou-lhe a palavra para que apresente o que ele marcou e as últimas considerações. Bom, basicamente, quer dizer, não foge muito daquilo que é a temática debatida, que ainda na senda daquilo que são as sanções contra a Rússia e as suas consequências. Marcou-me de facto a questão da Alemanha ser obrigada agora a criar um imposto sobre a energia aos cidadãos alemães, para dizer que que a questão da pujança económica alemã está a ser colocada à prova, contrariamente àquilo que se esperava que isso acontecesse do lado russo. Portanto, penso eu que os próximos dias, os próximos tempos dirão. O que posso apelar praticamente aos internautas, aos telespectadores, é, como sempre, que fungura maço. Muito obrigado. Enfim, muito obrigado, senhores. E é desta forma também que colocamos mais um ponto final no debate internacional, com promessas de voltar já próximo sábado à mesma hora. Tenho dito, agradeço, até para a semana.